noite, prazer em vê-la. Que bom. Boa noite, meu irmão. Estamos aqui preparando para o próximo passo. Mais um bate-papo muito bom. Boa noite, Débora. Prazer ter você aqui com a gente, como sempre. Gente, que frio maluco é esse? Daqui 3 minutinhos a gente começa nosso bate-papo. Faria, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo. Grande abraço. Mais um minutinho, a gente começa. Como sempre, pontualmente às 18 horas. Agora sim, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez agradeço a oportunidade à Casa Espírita Maria de Nazaré de podermos estar aqui presente, contribuindo com esse projeto maravilhoso, né? Que é sempre a importância de a gente abrir a mente e uma ligação com a espiritualidade. Deixando claro também, né, que nós não falamos aqui de doutrina espírita exclusivamente, da religião propriamente dita, e sim de fatores que a religião nos propicia no dia a dia, né? Eu sei que muita gente não assiste, é uma live que o povo acaba assistindo depois, mas é válido, né? Na última vez, no último bate-papo nosso, nós falamos como as entidades sugam as nossas energias. Ok, e hoje nós vamos usar um outro tema que é o inverso, né? Como nós podemos aumentar a nossa energia? Vamos entender a energia como vibração. E essa é uma pergunta bastante comum a pessoas que começam a estudar e entender o processo da evolução.
Muito comum, sua energia está baixa, eu estou com energia baixa, o lugar tem energia ruim, né? E nas últimas lives que nós falamos, ainda tem muita coisa que nós possamos falar, para onde vamos após essa experiência terrestre, né? Vamos falar ainda também sobre a passagem pelo nosso planeta, de expiação e regeneração, e o processo que se iniciou já há algum tempo. Mas tudo isso, fatalmente, é uma ligação direta com o nosso processo evolutivo, consciencial e a nossa vibração. Em todos os estudos que temos, fica cada vez mais claro a importância de aumentarmos a nossa vibração quando falamos de elevação espiritual e elevação consciencial, não é? É muito comum se falar no meio espírita, né? Caminharmos para a luz. O caminho para a luz, entendamos, aumento da nossa consciência. E o que faz o aumento da consciência é o processo vibracional no qual nós nos colocamos, né? Então sabemos que a nossa frequência e a nossa vibração andam de mãos dadas com a nossa consciência, né? Como nós dissemos. Ou seja, maior consciência, maior vibração, menor consciência, menor vibração. E sabemos também que com baixa energia e frequência estamos sujeitos à aproximação de seres mais densos, né? Seres que nós dizemos, aqueles seres que são ainda num processo muito rudimentar energeticamente, num processo de aprendizado bastante baixo. Então, se nós descermos a nossa frequência e a nossa vibração, estaremos compatíveis e sujeitos com esse tipo de pessoa, né? Também, dependendo do tipo vibracional, quando nós estamos com a nossa energia ou vibração baixa, nós nos sentimos muito fracos. Seja uma fraqueza física, uma fraqueza psicológica, a energia, ela nos propicia realmente, se ela está baixa, você se descompensa de um modo geral. E nós somos inclinados, inclusive, se nos deixarmos levar isso, a deixar de crer. Crer, a nossa fé, a crença na vida de um modo geral, né? Nós vivemos nesse mundo de dualidade. Então, como nós estamos nesse processo de baixa vibração, nós nos tornamos extremamente frágeis a tudo que venha de um campo vibracional denso, né? Então, eu sempre costumo dizer que onde existe luz, não existe trevas, né? Mas, quando estamos no campo das trevas, nós estamos muito suscetíveis a tudo que possa acontecer, ou seja, os pensamentos, né, eles se tornam extremamente negativos e aprofundam, se já estão. Prova é que nós temos nos dias de hoje um número muito grande de pessoas deprimidas, coisa que não se tinha muito no passado, e pós a pandemia acabou piorando um pouquinho mais, porque as pessoas acabaram pensando muito nos efeitos da pandemia, pensando muito nos efeitos da doença, pensando em todos os processos que têm acontecido. Só um minutinho, gente, que tocaram a campainha lá. Enfim, pensando muito nos processos da doença, o que a doença poderia causar, que a pessoa poderia morrer, as pessoas que gostam, enfim, né? Isso fez o quê? Deu uma baixa muito grande. Então, pensamentos negativos e repetitivos realmente é uma coisa que se aprofunda quando nós nos colocamos num contexto de baixa vibração, né? A sensação de que nada dará certo, né? Quem tem um desenho antigo que chamava-se Lip Hard, onde ele falava, ó vida, ó dolorosa, né? Então tudo de ruim aconteceria com ele, porque realmente ele propiciava, né? Até a imagem do desenho, se alguém de vocês se lembrar, né? Ele caminhava, em cima dele caminhava uma nuvem escura, né? Só em cima dele. Então literalmente é o contexto da baixa vibração. Então nada dará certo, aumenta a insegurança, aí amplia-se de tal forma a dúvida. Então você vai baixando, tudo vai descompensando, né? Até o que foi claro, muito claro para nós espíritas, nós que somos cristãos, nós que acreditamos literalmente no que estamos fazendo, até isso, se a gente deixar baixar muito a vibração, nós próprios acabamos colocando em dúvida aquilo que nós acreditamos. Enfim, em baixa vibração, tudo tenderia ao caos e à destruição. Agora, o sentido inverso, né? Com vibração positiva, altas energias, vemos tudo com outros olhos.
tudo fica mais claro, mais simples, né? O mundo, como diz o ditado popular, é mais colorido, né? Então nós estamos mais abertos à vibração divina, à vibração de luz, de consciência maior do Pai, né? Nossa saúde, isso é importante, quer seja física, mental, emocional e espiritual, flui tudo com muito mais leveza, né? O sorriso, que é uma coisa importante, que pouco se tem nos dias de hoje, né? Aquele sorriso, ele brota às vezes da forma mais simples, né? Às vezes aquele sorriso que hoje em dia é difícil termos aquele sorriso natural, a pessoa realmente, aquela coisa, aquele sorriso de dentro, né? O amor torna-se a tônica maior do nosso caminho, a caminho da caridade, o amor a ajudar ao próximo, sempre presente. Então, quando nós aumentamos esse processo vibracional, literalmente esse processo, né, nos eleva consciencialmente e em direção à luz. Relacionamentos, fato muito influenciado pelo processo energético, também tornam-se mais claros, mais maduros, tolerantes, perdendo a individualidade centrada no eu, visando mais o bem coletivo, né, o outro. Então, o processo de uma vibração elevada, tudo nos leva àquilo que o nosso mestre nos ensinou, né? Porém, sabemos claramente que, como somos produto do meio em que vivemos, trabalhamos, convivemos socialmente, religiosamente, onde temos como parceiros de caminhada, né, pessoas que pensam, agem, têm objetivos diferentes do nosso, natural, né? Se todos fôssemos iguais, qual seria o processo da nossa evolução, né? Eu diria que a grande maioria movida pelo direcionamento da sociedade atual, onde o importante é competir. É incrível, né? Hoje em dia, as pessoas têm os filhos, todo um contexto é competir, você tem que ser melhor, você tem que ganhar, você tem que estar sempre à frente, né? E mais do que competir é vencer sempre. Nunca se pensa que toda competição só tem um ganhador. E nós não podemos deixar para baixo aquele que eventualmente não chegou. Não quer dizer que ele não tenha competência, não quer dizer que ele não está amparado, não quer dizer que o caminho dele não seja esse, né? Então, é competir, vencer sempre, e dá uma força muito grande na sociedade que nós vivemos ao ter físico e poder, onde a principal ferramenta, juntando tudo isso, nós chamamos de ego. O ego literalmente é uma coisa que compromete muito o nosso avanço espiritual, emocional, o nosso relacionamento, né? Então o ego é aquilo, não que ele não seja produtivo, ele tem a sua função. O problema é que quando se quer competir, vencer sempre, ter poder, nós acabamos exacerbando o uso do ego. E se não tomarmos cuidado, eles modulam a nossa frequência vibracional, nos levando para o lado que normalmente nós não queremos ir. Nós temos uma formação, temos um princípio cristão, queremos ajudar, mas quando entramos nesse jogo da sociedade de competir, ter que vencer, acaba inflamando o nosso ego. Se nós não prestarmos atenção, acabamos nos direcionando para o lado errado. Além desse processo, nós temos um processo muito agravante e muito atuante nos dias de hoje, que são os canais de TV. Então nós temos canais de TV que realmente, no meu ponto de vista e segundo os princípios que eu acredito e creio que muitos de vocês, eles realmente estão destruindo conceitos, valores de família, né? Literalmente, eu não sei literalmente o que eles querem também, nem estou interessado nesse lado, mas eles querem destruir valores de família, valores morais, né? E isso faz o quê? Fatalmente, o nosso processo vibracional baixo. Não fosse nas TVs, as mídias sociais, né? Então Facebook, Instagram, não digo que são ferramentas ruins, pessoas direcionam as ferramentas de uma forma que às vezes não elevam tantas pessoas, né? Então eles levam segundo conveniência, segundo direcionamento de ideologia, dirigem nossa emoção com notícias, né? Se nós pararmos para pensar um pouquinho, ainda existem redes de TV falando da quantidade de pessoas que morreram de Covid, das novas infecções de Covid. Então, sempre tentando reforçar aquilo que nos deixou realmente constrangido. Obviamente, Covid é uma realidade, sim. Temos que tomar cuidado, sim. Tem algum processo que ainda está aumentando, sim. Mas não nas proporções de UTI, de entubar,
né? Então, ok, você tem que manter atualizado, mas não manter o terror. E todo esse terror faz o quê? Nós baixamos o nosso processo vibracional. Então, vídeos, telenovela, né, entre outras ferramentas, nos atingem de uma forma subliminar e com certeza alteram as nossas energias. Como uma terapia, ditam costumes alterando valores, chegando inclusive, eles atuam como uma terapia, chegando inclusive a desviar caráter, colocando em conflito, né, como nós dissemos, valores de família, e tudo isso com certeza em nada, literalmente em nada, contribui para as nossas vibrações subirem, aumentar a nossa consciência em direção ao Pai Maior. Outro fato que contribui bastante para drenar nossa energia, né, é quando reclamamos. A própria palavra reclamar, se nós formos verificar, o re na frente significa novamente, né, e clamar. Então, se reclamamos sempre, então estamos sempre clamando sobre aquilo de ruim. Então, sempre fortalecendo, baixando o processo energético, né? Quando nas ruas, nos hospitais, por exemplo, isso é comum agora nessa época do frio, vemos de perto o sofrimento de pessoas. Gente, realmente corta o coração, a sua dor, né? O desequilíbrio mental e emocional. E muitas vezes, né, tendemos a julgar a situação, procurando culpados. Por que chegou nesse ponto? Por que ninguém faz nada? Às vezes até criticamos, né? E somos atingidos pelo processo de jogar para baixo, descendo a energia, né? Então nós temos, não que não devamos, obviamente, ser alheios às situações, à dor do outro, mas temos que ter em mente também que nada acontece por acaso, né? Todos os processos, tudo que ocorre, né? Seguimos aquela citação bíblica, né? Que nenhuma folha cai sem que seja por ordem do Pai. Então, devemos ser solidários àquelas pessoas, mas não podemos absorver para nós, passarmos a nossa energia. Até porque se estivermos com baixa energia, nada poderemos ajudar aqueles que realmente necessitam, né? Então, que energeticamente tudo tende ao equilíbrio. Que pessoas completam o que ficou aberto de outras vidas, né? Tendo em vista o processo de reencarnação. O que no Oriente, né, eles conhecem, eles chamam da roda de Sansara. Então, quem realmente hoje está nesse nível, provavelmente no outro processo estava no outro nível. Então, os processos reencarnatórios, eles vão vindo gradativamente para que haja a compreensão, para que venhamos a aprender até que o nosso espírito chegue num nível em que não mais seja necessário passar por esses processos, né? Então, em um momento estará abaixo e outro estará acima, como diz o processo evolutivo criado. Ao acordarmos pela manhã, na maioria das vezes estamos recarregados de energia física, mental e espiritual, prontos para um novo dia, combustível para novas experiências a serem vividas. Muitas vezes achamos até que a nossa energia se desgasta muito. Então, se você fala assim, poxa, eu estou com um pique todo, por exemplo, tem pessoas que acham que a energia do exercício físico, né, se você desgasta da sua energia vital, e não é o que ocorre, né? O exercício físico, ele advém de um bom sono, de uma boa alimentação, de uma boa hidratação. Energia essa, surpreendentemente, resiste aos nossos abusos, ou seja, excesso de faltas. Então, a nossa falta, teoricamente, de energia física, nada tem a ver com energia vital. Os atletas têm que ter uma energia vital lá em cima, uma autoestima lá em cima, uma determinação lá em cima. Mas não é porque você está desgastado fisicamente, você se recompõe, você desgasta, você se alimenta, dorme, você se recompõe. Agora, a energia vital vibracional não depende desse processo, né? Então, como seria esse processo da energia? A energia espiritual, como nós dissemos. E ela é, de certa forma, consumida com o que pensamos, né? Já dizia o poeta, nós somos o que pensamos ser. Uma vez que tratamos de um processo vibracional, onde, como diria Siddhartha Gautama, né, o Buda, a mente cria, o sentimento atrai e a fé realiza. Assim, ao longo dos dias, o que a nossa mente cria, nós temos um sentimento que cria um processo vibracional, né? Então, se tivermos bons pensamentos, nós vamos recarregar a bateria. Então, bons pensamentos, boas palavras,
atitudes. Com esse processo em mente, chegaremos à noite equilibrados com nós mesmos, né? O que não ocorre se nos deixarmos levar pelas situações ao qual citamos, né? As pessoas que nos envolvem, ambiente de trabalho, enfim, né? As mídias e por aí vai. Então, se nós tivermos a consciência literal de que os pensamentos criam o nosso processo vibracional, os pensamentos criam a nossa luz, o nosso caminho, levam a uma consciência. Se nós controlarmos o nosso pensamento, fatalmente nós estaremos com um bom nível vibracional ao final do dia. Então, mas como que seria? Então, por que os pensamentos negativos nos desgastam? Com pensamentos, né, como descrevemos, pensamentos circulares. Veja bem, eu creio que a maior parte de vocês já deve ter passado por isso, né? Aqueles que repetimos, cria um desgaste emocional e não nos leva a nada. Esse seria um grande ladrão de energia. Como seria um pensamento desse circular? Uma dívida que você tenha, física, enfim, de qualquer processo, né? Financeira, compromisso emocional, uma dívida que você tenha. E você fica pensando naquilo. E vai pensando, aquilo já é um processo que está te desgastando. Você vai reforçando, não te leva a nenhuma saída e só desgasta a sua energia. Por isso que a gente fala que é um grande ladrão de energia, né? Isso também é aliado a ver, quando você está assim, você já vê coisa que você não gosta e não concorda. E nós somos obrigados a conviver com isso, né? Então, isso são aqueles pensamentos negativos que são de baixo estágio vibracional, que vão nos jogando para baixo, e chegamos nesse mundo denso, que é aquilo que a gente já não quer, né? Já falamos muito também sobre o que desgasta essa energia. Vamos falar como nós podemos aumentá-la. Então, pode parecer falar assim, falando que o pensamento, parar de pensar, pensamento negativo, mas é impossível, né? Para o nosso cérebro, ele se mantém numa vigilância constante. Se eu falar não pense em nada, você já está pensando em alguma coisa. Então, nosso cérebro ele se mantém constante, né? Com o objetivo maior da manutenção da vida como nós temos. Então, nós não podemos parar de pensar, devemos vigiar os nossos pensamentos. Mais uma vez, a citação bíblica, né? Vigiai e orai, para que entrei em tentação, para que não entrei em tentação, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca, segundo Mateus 26, 41. Então, o livre-arbítrio, nós temos como pensar de uma forma ou pensar de outra. E cada um dos caminhos que nós traçarmos, nós vamos, né, aquilo vai potencializar. É difícil sair de um pensamento negativo para um pensamento positivo, não tem a menor dúvida, porque o esquema no que nós vivemos no nosso planeta atualmente, existe muita densidade, muita gente pensando negativa, muita gente querendo se aproveitar, e é difícil sair disso. Por isso, a fé, a convicção no Pai e a certeza de que chega lá, com certeza aumentaremos o nosso processo vibracional. Dependemos dos nossos pensamentos, sentimentos, da formação do campo áurico, né? Então, eu creio que muitos de vocês já ouviram falar da aura, que é aquele processo energético que envolve o nosso corpo, que alguns videntes, né, conseguem visualizar, energético, e se mantermos os valores morais, fator muito valorizado pelos cristãos e muito desconstruído pela sociedade atual, como nós falamos, em si, né, mantendo-se o pensamento positivo, a fé, os valores morais, em centrar na sua centelha divina, né, não se deixar levar pelo que nos envolve, e foco, amor próprio, amor ao próximo, caridade e bondade. Com certeza, por esse caminho estaremos abastecendo a nossa bateria, que além de nos manter durante o dia, garante o nosso bem-estar energético durante o nosso processo aqui na Terra, se nos dirigirmos a esse caminho. A somatória desses pensamentos, sentimentos, valores, começam a transbordar, porque o amor é uma coisa assim, né? Ele não tem limite. Então nós temos que literalmente transbordar, muito amor, e temos que deixar cair e expandir para outras pessoas. Porque assim, né, mesmo aquilo que transborda não pode ficar parado, porque a água parada seca. Então o amor é uma coisa que tem que se renovar, pensamento positivo, caridade, fé sempre tem que se renovar, né? Então, com esse processo nós vamos extrapolar
para as pessoas ao nosso lado, nossa convivência, nossa família, fazendo com que aos poucos, né, a gente consiga envolver as pessoas nesse caminho do amor e da paz, né? Por quê? Porque sabemos que ninguém muda ninguém. Ninguém você pode impor, você vai mudar, você vai pensar assim ou ser assim, né? Por obrigação ou por pressão, né? Porque esse caminho realmente não tem aceitação. A pessoa pode dizer para você que aceita, mas se ela não entender aquele processo, literalmente ela nunca vai mudar, né? Então, por vezes, quando se pressiona isso, o resultado acaba sendo inverso. Como é que nós mudamos as pessoas? Pelo exemplo, né? Então, quando nós vibramos amor, quando nós temos o caminho moral, o caminho direcionado ao Pai, a nossa fé, isso envolve as pessoas, né? Então, uma pessoa do bem, bons pensamentos, bons princípios, bons valores, né? Exalando o amor do aprendizado do Pai. Servimos como exemplo e contagiamos as pessoas a repetir esses atos de amor e caridade, né? Todo o nosso processo vibracional está diretamente ligado às nossas emoções e sentimentos. Lembre-se, a mente cria, o sentimento atrai, a fé realiza. Estamos num planeta de padrão vibratório muito baixo, por ser um planeta de expiação e novas provas. Então, é uma luta constante, é uma luta diária, é uma luta no foco, no amor e na verdade. É uma coisa que nós temos sempre, nunca podemos ceder, porque bastou parar de caminhar, fatalmente você vai para uma vibração baixa. Devemos começar a elevar nossas energias, nos concentrando no presente, no aqui e no agora, né? O passado não se muda, o presente é o que temos, né? Como se diz, o nome presente é o presente que o Pai nos deu, e o futuro nós construímos com o presente. Muitas pessoas têm o hábito de trazer do passado sentimentos, pensamentos negativos, de atos atribuídos ao passado, viver de passado, né? Então aquela pessoa me fez mal e aquilo fica remoendo, né? Como se sabe, faz muito mal, além de espiritualmente, energeticamente, fisicamente, né? O perdão, nós temos que trabalhar isso de uma forma muito grande. Então devemos sempre ter isso em mente: o que passou não se muda. Então vamos viver o presente, focado no presente, para construir um futuro melhor, né? Assim, um presente saudável, construímos um futuro de resultado, colhendo frutos que plantamos, fazemos no presente para colhermos no futuro. Como é que se pode fazer isso, esses pensamentos positivos, todo esse processo? Como eu disse, é extremamente difícil. Existem alguns esquemas, tipo a meditação, né? É muito realizada pelos orientais há muito tempo e fatalmente eleva o padrão vibratório. Por quê? Porque ela se abstém de todos os processos de valores da Terra e foca só no valor da espiritualidade, né? Então, são procedimentos que ela foca no presente e ela se sai desse contexto. A oração aumenta o padrão vibratório com toda certeza, com toda certeza. Por quê? Para que façamos literalmente uma oração, não só com palavras, com a boca, mas a oração que deve ser feita com o coração, né? Não só para nós cristãos, mas para todas as religiões que se utilizam Deus, né? Conversar com Deus, tenha Ele o nome que tiver, a forma que tiver, o importante é sempre, para aumentar a nossa energia, focarmos nesse canal a comunicação com o ser maior. Sempre, com toda certeza, iremos aumentar a nossa vibração e levaremos o nosso pensamento a Deus. Nesse aspecto, a nossa energia estará, a nossa consciência se ampliando. E um dos processos que eu comento muito com o nosso grupo, às vezes, né, eu digo que tudo que se fala em espiritualidade, tudo que tem força física é inversamente proporcional ao resultado, né? Então, o que nós temos que fazer? Dependemos da oração do nosso corpo? Sim, né? Então, dependendo, uma das coisas que devemos aprender é sempre na oração, sempre nesse canal para elevar a nossa vibração, estarmos relaxados para esse contato com o Pai, né? Então, relaxados, focando na nossa respiração, porque se você foca e presta atenção na sua respiração, você está focado para dentro de você, né? O oxigênio, quando nos respiramos profundamente, elementa a nossa energia. Isso dá um foco maior, abrindo, facilitando o processo de chegarmos ao canal com o nosso Pai, aumentando o nosso processo
vibracional. Sabemos também, muito conhecido e pouco executado pela maioria de nós, né, com a desculpa da correria, né? Todo mundo, eu tenho isso, dá todas as correrias e tal. E via de regra, eu brinco aqui com o povo nosso aqui também, é o seguinte: olha, eu tenho muita coisa. Até hoje, se você pedir para uma pessoa que é muito atribulada, fala para mim o que você tem que fazer, ela vai falar, raramente ela chega na quinta coisa. Essa atribulação é na nossa mente, nós deixamos muita coisa em aberto simultaneamente. Eu brinco aqui com o pessoal que parecem as gavetinhas, né? Se você deixa as gavetinhas em aberto, você, em um determinado momento, você tropeça nelas, né? Então, a correria, tempo a gente não tem, tempo a gente faz, né? E como nós aumentaremos essa energia de uma forma grande? Contato com a natureza, né? Então, a oração, a meditação, contato com a natureza, né, vinda do próprio Pai, é uma fonte inesgotável de boas energias. Porém, muitos de nós, quando vamos à natureza, quando procuramos uma praia, quando procuramos um sítio, um local de matas, né, é um refúgio e não uma fonte de reabastecimento. A gente vai para relaxar e esquecer, não. Podemos entender aquilo que realmente ocorre como uma fonte de reabastecimento da nossa energia interior, né? Caminhar descalço em contato com a terra, né? Hoje em dia nem terra a gente tem mais para caminhar, né? Mas nos refaz assim de uma forma grande, contato com animais, então acompanhar o pôr do sol, o entardecer, pensando o que está vendo, né? Sentindo aquilo, tudo isso são coisas que o Pai nos dá para repormos a nossa energia. Depende de nossas escolhas e das nossas atitudes. Enfim, saibamos que o nosso padrão vibracional depende exclusivamente de nós, né? Então ninguém é colocado, ninguém baixou, não. O padrão vibracional, se o seu padrão está baixo, foi você quem escolheu, consequência de suas escolhas e de suas atitudes, né? Ou traçamos e guiamos o nosso caminho, ou com toda certeza, pessoas, comportamentos, mídias, canais de TV, entre os outros, guiam. Eu acho que nós cristãos, né, devemos focar no nosso caminho e direcionarmos nós, né, que caminho seguir. E por fim, uma forma de aumentar grandemente isso é o nosso sentimento de gratidão sempre. Gratidão pelo que temos, gratidão pelo que não temos, de bom e de ruim, né? A maior ferramenta depois do amor. Porque nós temos aquele hábito sempre de pedir, né? Quem pede ainda não recebeu, quem agradece com certeza recebeu, tá? Então a gente fica aqui, né? Espero que mais um tema para a gente refletir um pouquinho e caminhar e pensar como aumentar a nossa energia sempre em direção à consciência maior e à luz divina do Pai. Como sempre, encerramos o nosso bate-papo numa prece de agradecimento ao nosso Pai maior. Aqueles que possam, peço que me acompanhem. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, Criador do Projeto Terra, nossa Mãe Maria, que nos recebe, que nos acolhe, que nos dá colo, nossos mentores de luz. Agradecemos por mais esse momento de estarmos reunidos e podermos, em oração, direcionar nosso pensamento e sentimento a vós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, que assim é,
e assim para todos sempre será. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, meus irmãos, agradeço àqueles que nos acompanham, àqueles que nos assistem, né? E que tenham uma terça-feira abençoada, uma semana abençoada, de muita luz, muita paz, e que na próxima terça-feira possamos estar juntos na fé do nosso Mestre Jesus, de Nossa Mãe Maria. Gratidão a todos vocês. Muito obrigado e boa noite. Valeu, Maria, valeu, Faria, Vânia, Débora, muito obrigado pelo prestígio.